Boa tarde a todos, na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos gravando um áudio com a intenção de esclarecer certos assuntos que muitas pessoas têm confusão, estão em confusão. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante que é relativo a este mundo. Está relacionado à criação deste mundo. O que é este mundo? Por que Jesus dizia que o reino dele não é deste mundo? Por que Jesus fazia questão de mostrar que o reino dele era diferente do reino dos homens, deste mundo? Hoje o assunto é exatamente sobre o reino de Deus e o reino do mundo. De quem é o reino de Deus, onde é que está o reino de Deus e o que é o reino da terra, o que é o reino dos homens. Quem domina no reino de Deus e quem domina no reino dos homens, da terra. Vamos ler um texto aqui, nós vamos orar, pedindo a Deus que ilumine o nosso entendimento e leve cativo todo o pensamento a Cristo Jesus. Que todas as mentes, que todos os corações que estão aqui a ouvir essa mensagem neste momento, eles possam ser aprisionados, ser cativos, se tornar parte integral na sua mente da vontade de Jesus Cristo. Que você esteja totalmente preso, como quem se apaixona perdidamente pelo Evangelho de Jesus Cristo. E sua mente e o seu coração esteja totalmente cativo, entregue a Ele. João capítulo de número 17, no versículo de número 14, nós vamos encontrar um texto relacionado a onde está ou de onde é o reino de Jesus. E eu vou ler nesse momento. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 14 até o versículo 18, que diz assim: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Eu não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus está fazendo distinção entre o reino dos céus, o reino onde ele domina, e o reino da terra. E ele faz essa distinção usando os seus discípulos. Ele está orando ao Pai, dizendo: Pai, eu dei a tua palavra a eles e o mundo os odiou. Todos que têm parte com o reino da terra não conseguem compreender o reino de amor de Jesus Cristo, porque não lhes foi ensinado, porque não receberam esse amor, esse reino, nunca o conheceram. Então Jesus está dizendo que deu a sua palavra, a palavra de Deus só veio através de Jesus. E o mundo os odiou. Por que o mundo odiou? Porque as pessoas que receberam a palavra de Cristo, guardaram no seu coração a quem foi revelado, como já ministramos no vídeo anterior, no áudio anterior, eles não são do mundo. Eles já pertencem a outro reino. Então Jesus continua orando e diz: eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus está dizendo: olha, eu preciso deles neste mundo para levar a tua palavra às demais pessoas. No entanto, se o mundo os odeia, eles vão enfrentar situações ruins. Os anjos caídos, os demônios, Satanás, Yahvé, Jeová, o diabo, como você quiser chamar, vai lutar contra eles, tentando impedi-los de levar essa palavra ao mundo. Vai fazer mal a eles para que eles não consigam levar essa palavra ao mundo. Então eu peço ao Senhor, não tire do mundo, mas livra eles do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Todo aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, automaticamente, Colossenses 1, versículo 12 e 13, ele é removido, retirado da potestade, do poder das trevas e é transferido, transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Ou seja, ele é tirado do reino da terra, mesmo habitando na terra, e é levado ao reino do Filho do seu amor, ao reino de Cristo. Quando eu digo que ele não é tirado da terra, que o reino dele permanece aqui, é porque o reino é um local de domínio. Então uma pessoa que recebeu a Jesus Cristo no seu coração, o seu evangelho, a sua palavra, para viver em amor, ela é removida de um sistema caótico de ódio, de morte, de guerra, de peste, e é transportada para o reino do verdadeiro amor de Deus. E aí ele diz: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus está dizendo: meu reino não é deste mundo e eu não sou deste mundo. E ele pede ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Vamos ver o que é a verdade? Na antiga aliança, dizia-se que a lei é a verdade, mas Jesus diz que não. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo: o meu evangelho é a verdade. Ninguém chega ao Pai pela lei de Moisés. Ninguém chega ao Pai por fábula judaica. Ninguém chega ao Pai por historinhas engendradas por mentes malignas. Não. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele diz em João 1,17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo: o evangelho é a verdade. O evangelho é o poder de Deus para transformar a mente das pessoas. Romanos 1,16, Paulo diz: não me envergonhe do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Versículo 17 de Romanos 1 diz: porque é no evangelho que se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Então nós estamos conhecendo aqui que para adorar a Deus, nós somos inseridos em um outro ambiente. Um ambiente agora espiritual. Um ambiente agora que não faz parte da filosofia, da ideologia que foi implantada nessa terra pelo seu Criador. Vamos ver que ambiente é esse? Evangelho de João, no capítulo de número 4, nós vamos encontrar uma história aqui interessante. A história de uma mulher que foi tirar água de um poço por volta do meio-dia, num sol escaldante, e tem um encontro com Jesus. João, capítulo de número 4, versículo 6 diz: estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, então disse Jesus a ela: mulher, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana a ele: como sendo tu judeu me pede a mim de beber, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, tu diria: dá-me de beber. Tu lhe pediria, e ele é quem te daria água viva. A mulher então disse: Senhor, tu não tem como tirar. Limitou Jesus: o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu por acaso maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, seus filhos e o seu gado? Jesus então respondeu e disse: qualquer que beber dessa água física que Jacó cavou e tirou do poço, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará dentro dele uma fonte de água que há de jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Jesus, então dá-me de beber, para que eu não tenha mais que vir aqui tirá-la. Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher disse: eu não tenho marido. Disse Jesus: tu disse bem, tu não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso você disse em verdade. Então disse a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim, que a hora vem, que nem este monte, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ok? Vamos continuar aqui. Nós já falamos que Jesus disse que o reino dele, em João capítulo 17, não é desse mundo, e aqueles que recebem o evangelho, eles passam a ser parte de um reino espiritual. Essa mulher samaritana de João capítulo de número 4, esse relato desse encontro com essa mulher à beira de um poço, vai nos ensinar aqui sobre o mundo espiritual, sobre a verdadeira adoração espiritual. Jesus, ele está à beira de uma fonte que Jacó, que é considerado um dos patriarcas de Israel e é considerado um dos pais da fé, Jacó havia cavado, e a sua descendência Israel havia bebido dele, e o seu gado e ele mesmo beberam dessa água desse poço terreno cavado. Ou seja, Jacó, representante da antiga aliança,
ele tinha cavado, patriarca de Israel, um poço físico e dado de beber desse poço ao seu gado, aos seus filhos, e ele mesmo bebeu. Ou seja, a vida física dependia daquela água física, daquele poço que ele havia cavado. Jesus está dizendo que a vida espiritual depende de um poço que não é cavado por mãos humanas e não se encontra na terra. Depende de uma fonte, melhor dizendo, que Jesus é quem cava e implanta dentro de nós. Então nós vamos ver o que ele diz à mulher. Ele, cansado da viagem, manda os discípulos ir comprar pão na cidade, senta-se à beira do poço propositalmente. E essa mulher vem ao meio-dia envergonhada, porque ela já tinha tido 5 maridos. Era considerada como uma mulher leviana, uma mulher perversa sexualmente. Era um perigo. E agora ela estava com uma pessoa que não era seu marido. É em prostituição. E ela, envergonhada da vida que levava, provavelmente com medo de ser humilhada, ela vai no pico do meio-dia, no dos momentos mais quentes, buscar água, porque ela sabia que ninguém ia estar lá para envergonhar ela. Mas quando ela chega lá, ela encontra, ela sendo samaritana, um judeu sentado à beira do poço. E esse homem olha para ela e diz: mulher, dá-me de beber. Jesus diz para ela assim: mulher, eu preciso beber água, você tira água para mim do poço? E a mulher olha para ele e já começa uma confusão. Porque os judeus não se davam com os samaritanos, e a culpa era dos judeus que faziam acepção de pessoas. Então aquela mulher diz assim: como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana? A gente não se dá que dê água para você beber. Jesus disse para a mulher: mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo e conhecesse o dom de Deus, tu queria pedir, dá-me de beber, e eu lhe daria água viva. Agora Jesus está falando de outro tipo de água. A mulher está dizendo que era inimiga de Jesus, e como poderia ser Jesus pedir água para ela se eles não se davam? Agora Jesus mostra todo o amor dele e diz: mulher, é que você não conhece quem é Deus ainda. Você não sabe quem é o Deus amoroso, Deus que amou o mundo de tal maneira e que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, nem de sede, nem de fome, nem de mais nenhum tipo de praga desse mundo, mas tenha vida eterna. Seja salvo. Mulher, você não conhece, porque se você conhecesse, quem estaria aqui pedindo seria você. E eu, como sou generoso, não sou rude como ser humano, eu lhe daria água viva. E essa água se tornaria uma fonte dentro de você, que iria jorrar para a vida eterna. Porque ele explicou: quem bebe dessa água física, desse poço que Jacó cavou, tem sede de novo e amanhã é dependente dela e volta para beber. Tem que beber outra vez, porque o corpo físico morre. Mas aquele que é nascido de Deus, aquele que bebe da água que eu lhe der, essa água que eu lhe dou, que é a minha palavra, que é o meu Espírito Santo, ela se torna dentro dessa pessoa uma fonte de água viva, que jorra para sempre. Melhor, que jorra para a eternidade. Jesus estava dizendo: eu vou implantar para você, dentro de você, uma nova fonte de vida. Agora uma fonte de vida espiritual. Agora uma fonte de vida de outro reino, de outro lugar. Agora eu vou implantar dentro de você um novo viver, um novo pensar, um novo agir. Eu vou implantar dentro de você águas vivas. E quando eu implantar dentro de você, ela vai se multiplicar por si. E vai ser uma fonte que vai jorrar, não até amanhã, não até você ter sede de novo, não. Mas vai jorrar para a vida eterna, para sempre. A mulher então diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e venha ter que tirar. Jesus olha para ela e diz: vai lá e chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus disse: você disse bem, não tenho marido, porque você teve 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso você disse em verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha o que ela diz: nossos pais adoraram aqui neste monte, onde foi cavado o poço, o Monte Gerazim. E vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se tem que adorar. Quando o reino de Deus, o reino de Israel, melhor dizendo, de Jeová, foi desfeito, foi separado pela parte do norte e a parte do sul, Israel e Judá, em duas partes, reino do sul e reino do norte, a adoração que era feita no Monte Gerazim ao Deus Jeová era para quem ficou com a parte norte. E foi proibido de descer até Jerusalém para adorar no monte que estava localizado em Jerusalém. E quem adorava Jeová em Jerusalém? Adorava em Jerusalém porque lá estava o Monte Sião, onde tinha sido construído o templo por Salomão, que foi inaugurado em
está relatado em 2 Crônicas, capítulo de número 5. Então, por causa dessa dissensão, por causa dessa separação que foi criada ali no tempo de Roboão e Jeroboão, do reino do norte e do sul, havia uma intriga. E por causa de outros problemas de traição de Israel, essa intriga se acirrou, ficou mais forte. Essa contenda, essa contradição. Então uns passaram a adorar Jeová no norte, outros passaram a adorar Jeová no sul, que é Jerusalém. Então virou aquela confusão. Eu adoro em Corazim porque é o certo. Aí os judeus disseram, não, em Jerusalém é o lugar certo, porque lá foi construído o templo. Agora Jesus olha para essa mulher, quando ela diz, olha, nossos pais que são de Israel, do reino do norte, adoraram aqui. E vocês que são judeus adoram no sul. Jesus então disse para ela, crede-me que a hora vem, em que nem neste monte, Corazim, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Eu quero abrir um parênteses para você não pensar que está certo adorar em Jerusalém. Jerusalém não é lugar de adoração. Quem adora a Deus adora em espírito e em verdade, como Jesus vai explicar aqui mais para frente. O que aconteceu para que ele dissesse que a salvação vem dos judeus? Na lei de Jeová, a única tribo a quem foi dado o sacerdócio era Levi. Então os levitas eram os únicos que tinham o direito de chegar, seja no tabernáculo, seja no templo de Salomão, ou seja na sinagoga, onde fosse, os levitas tinham a autonomia, a incumbência de levar as orações, de fazer a prática do culto a Jeová, que era o Deus do Antigo Testamento. Então essa adoração era feita pelos levitas, e era proibido alguém de outra tribo assumir esse encargo. Era proibido. A tribo de Manassés não podia ir ao templo e ser sacerdote. A tribo de Issacar, de Asser, nem a de Judá. Então o que nós entendemos? Jesus diz a salvação vem dos judeus, por quê? Porque seria instituída agora uma nova aliança. Não a aliança como foi feita lá no monte, não a aliança como foi feita em Jerusalém, mas uma aliança feita em espírito e em verdade. E quem seria? Qual o descendente de quem viria esse novo sacerdócio? Sacerdócio também com um Deus verdadeiro, porque o antigo era falso. De quem viria esse sacerdócio? Da tribo de Judá. Contradizendo a lei que proibia que outra tribo assumisse o sacerdócio, Jesus era judeu. E ele, por ser descendência da tribo de Judá, porque a salvação vem dos judeus, ele assumiu um sacerdócio muito maior que o sacerdócio levítico. Sacerdócio que é relatado em Hebreus da ordem de Melquisedeque, que não tinha nem dias, nem genealogia, nada. Que nunca foi chamado sacerdote na lei. Então Jesus, ele está explicando. O verdadeiro Deus, o único Deus verdadeiro, chamou um descendente de Abraão, da tribo de Judá. É por isso que dos judeus é quem vem a salvação. Em hipótese alguma, Deus está dizendo que os judeus são povo escolhido. Ele está dizendo que dos judeus ele tinha um descendente que seria o salvador do mundo. Por isso que a salvação vem dos judeus. Só a título de curiosidade. Nossos pais adoraram neste monte e vocês dizem que é Jerusalém. Mulher, crede-me que a hora vem e chegou, que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Espera aí, a hora vem e agora é? Então ninguém nunca adorou o Deus verdadeiro. Ninguém nunca tinha conhecido o Deus verdadeiro. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. No livro de João, capítulo 3, verso 13, Jesus disse, ninguém jamais subiu ao céu, senão o Filho que de lá desceu e está no céu. Ninguém conhecia o Pai. Nunca houve um adorador ao Deus verdadeiro no Antigo Testamento. Porque a adoração não era feita com sacrifício. O escritor aos Hebreus diz, sacrifício não quiseste. O Deus verdadeiro nunca pediu sacrifício. O Deus verdadeiro nunca pediu para você imolar animais. Nunca pediu para que você tivesse o cabelo de forma A, B ou C. O Deus verdadeiro, ele procura verdadeiros adoradores que vão adorar em espírito e verdade. Então, nunca houve adoradores em espírito e verdade na antiga aliança.
Porque todos estavam mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1. Todos. Moisés era morto. Josué era morto espiritualmente. Isaías, Jeremias, Ezequiel, mortos espiritualmente. Porque todos estavam mortos. E só somos vivificados. Ou seja, para adorar o Pai em espírito e em verdade, nós temos que ser vivificados por Jesus Cristo. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando eu falei aqui sobre o reino espiritual e sobre o reino da terra, eu estava mostrando que na antiga aliança, no Velho Testamento, havia um reino que era referente à terra. Todos os benefícios aqui eram terrenos. Você quer ver um negócio interessante? Quando Jeová disse, ou Jacó, melhor dizendo, disse da parte de Jeová, em Gênesis, deixe-me ver aqui se é 25, se é o versículo 45, vamos procurar aqui. Quando Jacó chega diante de Faraó, ele diz que sua vida não foi tão boa. Ele sofreu aqui na terra, porque aqui não é o reino de Deus. Vamos ver o que ele disse aqui. Gênesis 49, versículo de número 25. Quando ele diz assim, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos dos céus de cima, e com as bênçãos do abismo que está debaixo, com bênção dos peitos e da madre. Por que eu estou lendo esse texto? As bênçãos que eram concedidas na antiga aliança pelo tal Deus Jeová, elas eram as bênçãos dos céus que está em cima. Chuva, sol para fotossíntese, chuva para regar a terra. E as bênçãos debaixo da terra. Quais são as bênçãos que havia na antiga aliança debaixo da terra? Riquezas, glória, honra, coisas terrenas, coisas fúteis, onde as pessoas se matam, morrem por causa de conquista. As bênçãos da terra não eram bem bênçãos, elas mais geraram maldições do que bênçãos. Porque ele disse que abençoaria com as bênçãos do céu, água e chuva, e com as bênçãos da terra, riqueza, glória, frutos, que são terrenos. Mas Jesus disse, meu reino não é deste mundo, e os meus adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, com as bênçãos do abismo que está embaixo. Peraí, bênção do abismo? Quer dizer que essa terra é um imenso abismo? Nós estamos vivendo num imenso abismo. Existem 3 setores aqui na terra, no nosso sistema, no mundo onde o homem habita. Existe o céu, existe o abismo, que é a terra, e existe o inferno, que é abaixo da terra. Vamos ver se é verdade? O abismo é a terra. No livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2, nós vamos encontrar aqui que já viu o abismo antes da criação. Já viu o abismo antes de ser começado a formar a terra. Peraí, como é que é isso? Antes de formar a terra já havia o abismo. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok. E a terra era sem forma e vazia. Então já havia a terra. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Peraí, já existia o abismo. Porque havia trevas sobre a face do abismo. Se havia trevas, já havia gente. Esse Gênesis 1 é literal. Não, ele é figurado. Porque trevas simboliza escuridão espiritual. Então, se havia trevas sobre a face do abismo, é porque a terra é um grande abismo. Nós vamos continuar aqui. Porque Jacó, em Gênesis 29, me desculpe eu ter aqui me equivocado com o texto, 49, 25, ele disse que Jeová abençoaria com as bênçãos do céu em cima e do abismo que está embaixo. Que bênção é essa do abismo? Então, o Deus do Antigo Testamento, se o abismo é o inferno, não é a terra, está dando as bênçãos do inferno para o ser humano? Sentenciando e condenando o homem à condenação? Vamos ver o que está escrito no Salmo de número 104, versículo de número 6. Tu cobres o abismo como uma veste. Está cobrindo a terra, o abismo. Não estou entendendo isso. A terra foi coberta como quem tem um vestido. Vamos lá ver, Salmo 104, versículo 6.
A Bíblia, ela não pode negar a si mesma. Me desculpe o tempo. Salmo 104, versículo de número 6. Tu a cobriste. Cobriste o quê? Verso 5. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como a uma veste, e as águas estavam sobre os montes. Tu a cobriste como um abismo. Meu Deus. Como uma veste. A terra é um imenso abismo. A terra é um lugar de mortos. A terra é um lugar de destruição, de guerras. Tanto é que Yahvé, ou Jeová, é chamado de Senhor dos Exércitos. É o Deus da guerra. Jesus é chamado de Príncipe da Paz, o Deus do amor. O fruto do Espírito se semeia na paz. Provérbios 8, versículo de número 28. Nós vamos falar da terra, do abismo. Provérbios 8, versículo de número 28, que diz assim: quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo e colocava o mar como seu termo. Se ele está fortificando as nuvens de cima e fortificava as fontes do abismo e colocava o mar como seu termo, para que as águas não transpassassem ao seu mando, ele estava dizendo que a terra é um abismo. E ele limitou os mares nesse abismo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu falei aqui que o reino dos céus não é o reino da terra. Jesus, ele disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno nessa terra. Eles não são do mundo, porque eu do mundo não sou. Então o reino de Cristo é um reino espiritual, que não faz parte dos conceitos deste mundo. Depois, no livro de João capítulo 4, nós vamos ver Jesus encontrando aquela mulher e dizendo para ela que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, nem em Gerazim, eu falei Corazim, me desculpe, em Gerazim, e nem em Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Como assim? Não é num lugar terreno, físico? Não, em espírito e em verdade. Então quem adora ao Deus da carne, ao Deus dessa terra, Jeremias 32, 27, não adora o Pai. Quem adora a nível terreno, com sacrifícios, com rituais, com oferendas, não adora o Pai. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E a oferta que o Pai pede é a sua vida, é você, para ser dele no seu reino de amor. Romanos 12, 1 diz, peço a vocês, meus amados irmãos, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Os verdadeiros adoradores entregam-se ao reino de Cristo e o adoram em espírito e verdade. E dizem, não tomem molde, não amoldeis a este mundo, esse mundo não é meu. Mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento e vocês vão experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pelo Evangelho eu sou transformado. Jesus disse, eu vou plantar uma fonte dentro de você que vai jorrar para a vida eterna. Pelo Evangelho eu sou transformado. Existem os céus físicos, existe o abismo que é a terra e existe o inferno embaixo. Vamos ver se isso é verdade? Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 19, nos conta a história de dois homens, um rico e um mendigo, Lázaro e o rico. E a palavra do Senhor em Lucas 16, versículo 19 a seguir, relata essa história. E diz que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Na terra ele usufruía de todos os bens, de todas as bênçãos do céu e da terra que Jeová lhe dava. Riquezas, honra, glória, glamour, se regalava, vivia esplendidamente. E já havia um mendigo, porém temente a Deus. E ele desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico. Os cães vinham lamber-lhe as suas chagas. E aconteceu que morreu o rico, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Isso está no versículo 22 do capítulo 16 de Lucas. Morreu o rico e morreu o mendigo. Um é levado pelos anjos ao seio de Abraão. O outro foi sepultado. Automaticamente nós entendemos que eles foram tirados da terra. Você há de concordar comigo, porque eles morreram, eles não têm mais parte do que acontece debaixo do sol. Então vamos ver aqui 3 lugares: céus,
Agora os céus onde está Abraão. Abraão é chamado pai da fé, porque pela fé ele creu no Deus verdadeiro, mesmo não vendo. Ele deixou as promessas de Jeová para crer numa cidade cujo construtor, artífice era Deus e que estava nos céus. Então Abraão é chamado pai da fé, que esperava numa cidade que não foi feita por mãos de homens, cujo próprio Deus edificou, que é dos céus, a Jerusalém do alto, que não é da terra. Então ele estava, vamos dizer assim, esperando a ressurreição dos mortos para poder passar a eternidade no céu. Então ele dormia, descansava junto a Abraão, no lugar separado por Deus, para aqueles que eram considerados os justos que criam pela fé. Já o rico foi sepultado. E a Bíblia vai dizer que aconteceu que no Hades, no inferno, porque Hades é a forma grega de Seol. No Seol, ou no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, que estava no seu seio. E disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta dos dedos e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse então Abraão, verso 25, filho, lembra que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora ele é consolado, e tu é atormentado. Além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podereis, nem tampouco de lá para cá. Está posto entre nós um grande abismo. Essa terra é um abismo. O que estava posto entre o reino dos céus e o inferno? É a vida terrena. Há entre nós um grande abismo, de modo que o que está de um lado não passa para o outro e o que está do outro não passa para o outro lado. O abismo é a terra. O reino dos céus não tinha sido ainda anunciado. João Batista lhe disse assim, arrependei-vos porque é chegado. Nunca ninguém conheceu o reino dos céus. É chegado a vós o reino dos céus. Entre o céu e o inferno existe um abismo, que é o tipo de vida que você leva aqui na terra, que é a vida terrena, que é o sistema terreno. Por isso que Jesus diz que os verdadeiros adoradores não vão adorar o Pai, nem em Gerazim e nem em Jerusalém. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que se batizaram, que deixaram o sistema mundano para viver a vontade de Deus pelo Espírito. Eu estou aqui para dizer para você que o único Deus verdadeiro, ele não tem parte com esse abismo. E também não é ele que vai mandar você para o inferno, se você não quiser Jesus. A Bíblia está dizendo, Jesus não tinha sido consumado ainda, em Lucas 16, que os dois morreram. Um está no seio de Abraão, que prefigura o reino dos céus. E o outro está em tormento, que prefigura o inferno. Pelo tipo de vida que eles levaram aqui no abismo. Porque eles não adoravam o Pai em espírito e verdade, não foram transformados, foram lançados no inferno. E aqueles que viveram de modo a adorar ao Deus verdadeiro, vão descansar no seio de Abraão, ou seja, na mesma fé de Abraão. Agora vamos ver se isso é verdade. Quando ele diz, pai Abraão, manda que Lázaro passe para cá, atravesse esse abismo, ressuscite, volte do céu, é ruim. Você subir para o pai e querer voltar para esse abismo, conhecer o seio de Abraão e querer voltar para esse abismo, é ruim. Que ele passe, venha cá e molhe a ponta do dedo em água e põe na minha língua, porque aqui eu estou atormentado nessa chama. O que acontece é que Abraão disse para ele, roga-te, ó pai, que mandes a casa do meu pai, então. O rico disse para Abraão, porque eu tenho 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos que levam o mesmo tipo de vida que eu. E eu não quero que eles venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. A lei não salva, mas na lei havia palavras que o Espírito de Cristo havia dado aos profetas, para que eles crescem que Jesus viria, para que eles crescem que uma vida justa seria no Deus verdadeiro. Então disse, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Se você ressuscitar alguém e mandar para o abismo de novo, e pregar como é que é esse lugar, ou o céu, eles vão se arrepender. Espera aí, gente. Foi pregado por João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele foi decapitado e ninguém creu.
Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Mandou os discípulos anunciar, e ninguém creu. Muito pouca gente cria. Então Abraão, ele diz assim: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que eu ressuscite dos mortos alguém. Deus o Pai. O seio de Abraão prefigura os braços do Deus verdadeiro, porque ele é pai da fé. Mesmo que ele ressuscite alguém, se a pessoa não crer, se a pessoa não nascer de novo, ela vai perecer. E ela vai partir desse abismo que é a terra, porque aqui não é um lugar maravilhoso. Aqui não é um lugar perfeito. Aqui é um lugar onde há guerras. Nós estamos vivendo com o coronavírus aqui uma pandemia, muita gente morrendo no mundo inteiro. É um lugar de guerras. É um lugar onde se lançam maldições. Pessoas se dizem boazinhas, mas pisou no calo dela, ela mata. Pessoas se dizem amorosas. Quantas pessoas, eu sou justo, nunca matei, nunca roubei, mas vai lá e calunia o seu irmão. Mas se ele puder tirar vantagem, lesando alguém, ele lesa. Ele vive nesse abismo segundo os padrões desse abismo. Ele pode ser um pouquinho melhor, mas ele vive segundo os padrões do abismo. Os padrões do reino de Deus são muito mais elevados. Jesus, falando aos religiosos, aos fariseus, ele diz assim: se a vossa justiça, ele diz aos discípulos dele, não excederem muito a dos escribas, que eram mestres da lei de Jeová, e dos fariseus, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. A justiça do reino dos céus, ela é imaculada. Ela é uma justiça perfeita. Que ela vai sendo adquirida por nós conforme nós vamos vivendo o Evangelho. Conforme nós vamos aprendendo, vivenciando, sendo mudados, transformados pelo Espírito Santo e pela palavra de Cristo. Então havia 3 lugares. O céu, o seio de Abraão, onde Lázaro foi levado. E o inferno, lugar de tormento, onde foi levado o rico. E o abismo foi o lugar de decisão. O abismo foi o lugar de decisão. Eu quero usar uma figura aqui, no livro da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, que fala do Vale da Decisão. Multidões, multidões no Vale da Decisão. O que é o Vale da Decisão? É o momento em que você está habitando nesse abismo, onde Jesus desceu. Veio aqui, derrotou o príncipe do abismo. Quem é que impera sobre o abismo? Jeová. Ele é o Deus do abismo. Ele compassava sobre a face do abismo. Ele domina sobre as nações. O salmista disse: Jeová reina sobre as nações. Se ele reina sobre as nações da terra, ele reina sobre o abismo. Ele é o Deus deste abismo. As bênçãos do abismo são ele que dá, que só geram guerras e maldições. Agora Jesus desceu a este abismo. Olha só o que diz Romanos 10, versículos 6 e 7. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não diga em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Jesus desceu a esse abismo medonho que é a terra. Morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra de Deus, para promover a salvação, para instaurar o reino de Deus, não na terra, mas na vida daqueles que creem. Para colocar as pessoas sobre o domínio do reino. Então quem subirá ao céu para trazer a Cristo? Foi Deus quem o enviou. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Ou quem descerá ao abismo, isso é, para tornar a trazer a Cristo dentre os mortos? Ele desceu nesse abismo. E com seu modo de vida perfeito, santo, ele conquistou aqui. Ele derrubou a lei que era contra nós. Ele venceu os anjos, os demônios, Jeová, Satanás, venceu todos eles. Ele pagou o preço pelo pecado, que era o nosso preço, que nós tínhamos que receber a condenação. E ele morre, desce até o inferno e anuncia que ele venceu. E depois ele é exaltado à destra de Deus. Quando ele desce ao reino dos mortos, que é aqui no abismo, ele vive uma vida diferente em adoração. Ele vive uma vida que é o exemplo do tipo de vida que nós devemos viver aqui na terra. Agora vamos voltar. Quem é que reina sobre o abismo? Apocalipse, capítulo 9, versículo de número 1. Vamos ler o que está escrito. Essa terra é um abismo. Os demônios estão presos nesse abismo. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha e como fumaça do poço. Escureceu-se o sol e o ar.
e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi dado poder, como o poder que tem escorpião na terra. E foi dito que não fizessem dano à erva da terra, aos homens, nem a verdura alguma, nem às árvores alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. O poço do abismo já foi aberto no tempo de Jesus, e já foram soltos todos os demônios, e eles atormentam as pessoas. As pessoas nesse abismo são atormentadas pelos demônios, e Jesus veio para nos libertar. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os demônios têm causado males aos seres humanos. Os anjos caídos têm feito males aos seres humanos. Mas quando alguém se converte a Cristo, ele é marcado, ele é selado com o Espírito Santo. E aí, o anjo do abismo, o que abre o poço do abismo, não tem poder sobre eles. Jesus, nessa terra ainda, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais presos a esse sistema abissal. Nós estamos agora livres para anunciar às pessoas o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus. Para que elas se convertam da potestade das trevas para o Filho do amor de Deus. O rico viveu sua vida aqui, gozando as bênçãos do abismo. Viveu regaladamente, era avarento, porque o mendigo queria comer as migalhas e ele não dava nada. Vivia uma vida egoísta, egocêntrica, e ele foi levado ao inferno. Já o Lázaro, ele cria, e ele vivia uma vida de sofrimento, porém ele cria num Deus verdadeiro. E ele descansou naquele dia em que ele morreu. E o abismo continua. Hoje você mora num abismo. Se você disser para mim que essa terra de prazeres, de promiscuidade, de homossexualismo, de prostituição, de crimes, de corrupção é o paraíso, fique nele. Se você gosta, o que você vai fazer no céu? Se você ama este mundo com o seu sistema maligno, se você gosta de ir para as baladas, para se prostituir, para expor o seu corpo à prostituição, dando assim legalidade aos demônios, de bagunçar sua própria vida. Se você gosta da embriaguez e o resultado dela, se você gosta da mentira, da malícia, dos crimes de sangue, o que você vai fazer no céu? Você não tem ambiente lá. O que uma pessoa vai fazer num reino que tem amor, justiça, verdade? Você que curtiu o carnaval esses dias, nós estamos no mês de abril de 2020, lá no céu não vai ter essa palhaçada. Então quando você estiver lá, você vai ficar de costa para Deus dizendo: eu não gosto daqui, aqui não tem carnaval. Eu não gosto daqui, aqui não tem bebida, não tem mentira, não tem prostituição, não tem curtição, não tem maconha, não tem engano, corrupção, riquezas financeiras para me gozar e passar por cima dos outros. O que você vai fazer no céu? O que aquele rico ia fazer num lugar de paz e de descanso e de justiça, se ele vivia uma vida promíscua, avarento? O que você vai fazer lá? Você não tem ambiente lá. Então Jesus veio e disse: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, vai ter que haver uma mudança. Vai ter que haver uma mudança no seu modo de viver e de ser. E essa mudança só acontece espiritualmente. Porque a carne para nada presta, mas o espírito para tudo se aproveita. E Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Hoje eu convido você a reconhecer, ainda que você talvez se sinta ofendido, eu não estou aqui para julgar quem é homossexual, quem é ladrão, quem é drogado, quem é bêbado. Todos nasceram nesse abismo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção. A única exceção foi Jesus, que não houve nele pecado. Todos nós somos pecadores. E Jesus quer salvar todos nós. Eu pergunto uma coisa para você, grava bem isso nesse momento. Você quer ir para o céu? Você tem certeza que você quer ir para o céu? A vida que você leva aqui é similar, é semelhante àquela que deve ser vivida um cidadão do céu? Será que o que você pratica aqui é praticado no céu? Pare e pensa. O que você vai fazer no céu, se é que vai para lá? Vai ficar de cara feia porque não pode mais beber? Não tem seus amigos para fazer piada obscena? Não pode mais trair a sua mulher? Não pode mais beijar outro homem, você que é mulher, beijar outra mulher? Não vai ter mais aqueles rebolados sensuais? O que você vai fazer lá? Segunda pergunta que eu tenho para você. O que você iria fazer no inferno? Porque eu evangelizo há mais de 18 anos.
E as pessoas dizem, não quero ir para o céu não, lá deve ter muita paz, muito sossego, lá é muito monótono, eu quero ir para o inferno. Não. Eles diziam para mim que no inferno tinha balada, no inferno tem curtição, no inferno tem festa. Esse rico, ele disse que estava atormentado numa chama. E ele pediu para que Lázaro atravessasse o abismo, ressuscitasse dos mortos, ainda descesse ao inferno, para molhar a ponta do dedo e pôr na língua dele, para que ele fosse refrescado. O inferno é um lugar de tormento eterno. Esse abismo que é a terra é um lugar onde Satanás e Jeová estão enganando as pessoas, que serão lançadas num lugar de tormento eterno. Aqui as pessoas aprendem os prazeres que são contra a vontade de Deus. E Jeová os instiga a isso. Ele é quem lança a praga, ele que criou a prostituição, ele que criou tudo de errado. E Satanás é o seu agente. E as pessoas estão se deixando levar. O inferno não é um lugar de curtição. E a terra, quem ficar aqui, vai ficar num lugar medonho onde Jeová vai dominar. E ele vai reger isso aqui com vara de ferro, vai lançar maldições, vai matar sem misericórdia quem for rebelde à lei dele. Mas no reino dos céus, só vai entrar quem verdadeiramente reconhece e conhece a Jesus e o ama. E procura viver a vida dele. Se você se converte a Jesus, você não é aperfeiçoado de imediato. Você entra num processo pelo Espírito Santo que chama processo de santificação. Hoje eu te convido a fazer como aquela mulher de João 4. Ela saiu correndo e anunciou Jesus à cidade dela. E todos creram em Jesus. Eu te convido a fazer como o mendigo Lázaro. Ele passou as dificuldades dele crendo em Deus. E está descansando com o Pai. Eu te convido a ser como muitos outros na Bíblia, que entenderam o que Jesus veio fazer. Nos salvar e nos levar para o reino dele. E quando você se converte, você se arrepende, se converte e desce as águas. Você é mergulhado, é inserido no reino espiritual. E aí Jesus já orou por você. E ele disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo. Você vai viver aqui nessa terra, sendo um representante de um reino espiritual. Mas eu peço que o livre do mal. Lembra que abriu o poço do abismo? Apocalipse 9, saíram os demônios, mas não podiam tocar naqueles que tinham o sinal de Deus? Lembra? Aqui na terra nós estamos guardados para anunciar o Evangelho. Jesus quer que você seja um adorador, mas um adorador em espírito e verdade, porque a carne para nada presta. Eu quero orar por você. Eu repreendo neste momento todo espírito que cega o entendimento. Solta a mente dessa pessoa agora em nome de Jesus. Senhor, a Ti eu peço. Vai agora, Senhor, dentro dessa mente, desse coração, e implanta essa mensagem. Faz com que ela ecoe todos os dias da sua vida, para que essa pessoa possa sair desse abismo e vir para o Teu reino. Para que ela possa viver nessa terra como um forasteiro, como quem é um imigrante que está de passagem, como quem confia que há um reino espiritual onde Lázaro está. Em nome de Jesus. Dá a ela o arrependimento e acende no seu coração o desejo de viver a vida eterna. Amém.